Você já parou para pensar que alguns hábitos podem estar destruindo a sua vida? E a primeira coisa que eu parei de fazer, que eu abandonei depois de estudar neurociência, foi basicamente fazer uma atividade a cada vez. O que acontece? Nós, principalmente mulheres, temos a sensação de que nós somos multitarefas, de que nós conseguimos fazer coisas ao mesmo tempo, mas na verdade nós estamos apenas ficando mais sobrecarregadas, mais ansiosas e gastando muito mais energia em uma tarefa do que deveríamos gastar. Imagine que você está dirigindo um carro. E quando você está dirigindo esse carro, você acelera, você freia, você acelera, você freia. Você chega até o seu destino, certo? Mas gasta muito mais combustível, gasta muito mais energia. É assim que acontece quando você ativa o multitarefa aí no seu cérebro. Quando você está fazendo uma tarefa, para fazer outra tarefa, para fazer outra tarefa, o seu cérebro, na verdade, ele está trocando ali as informações, ele está fazendo uma mudança drástica para que você consiga fazer as tarefas uma atrás da outra. E isso te prejudica, e isso te deixa mais ansiosa, e isso, na verdade, te faz queimar muito mais energia. Então, quando eu estava estudando, eu estava fazendo outra coisa, quando eu estava lendo, caiu uma notificação, eu ia olhar. Quando eu estava cuidando da minha casa e surgiu outra coisa, eu ia fazendo coisas, uma coisa atrás da outra, e quando eu via, eu percebia que eu não tinha feito da forma que eu gostaria de ter feito aquela tarefa. Eu tinha queimado muita energia e estava cansada, e as coisas elas não ficam boas quando fazemos coisas uma atrás da outra, quando fazemos coisas ao mesmo tempo. Vamos combinar que essas coisas elas não ficam boas como gostaríamos que ficasse. Então, a partir de agora, quando você estiver estudando, estude. Quando você estiver lendo, leia. Quando você estiver assistindo um vídeo, uma aula, assista aquilo. E não se preocupe com outra tarefa que você precisa fazer. Pelo contrário, você fica com um bloco de notas perto de você, e toda vez que você lembrar de uma tarefa para fazer depois, você anota, porque aí o seu cérebro ele vai entender que você já anotou aquilo, que você não precisa ficar preocupado com aquilo e que depois você vai fazer, depois que você terminar essa tarefa que você está executando agora. Eu quero que você teste isso por uma semana. Coloque o cronômetro de 25 minutos aproximadamente para você fazer uma tarefa, e depois você vai fazer a outra tarefa, e depois você volte e me conte o que você sentiu, quais benefícios que você sentiu durante este tempo. Eu acredito que se você começar a implementar isso na sua rotina, a partir de agora, você vai se sentir uma pessoa menos sobrecarregada, menos ansiosa e vai conseguir fazer as tarefas muito mais rápido. Eu te garanto isso. A segunda coisa que eu parei de fazer depois de estudar neurociência foi basicamente parar de ruminar pensamentos negativos. O que significa isso, Jaque? Eu literalmente parei de ficar dando atenção a pensamentos negativos. Sabe, quando algo te acontece ou quando uma pessoa fala uma frase negativa ali de você, por exemplo, você não é boa no que você faz, ou você não é tudo isso que você pensa que é, e aí você começa a criar diálogos internos dentro de você. Aí você começa a acreditar nisso que a pessoa falou. Será que eu não sou boa? Realmente eu não sou boa, realmente eu não consigo fazer isso, realmente eu sou burra, realmente, sabe? Essas coisas negativas. Quando você começa a fazer essa ruminação, essa alimentação de pensamentos negativos dentro de você, dentro do seu cérebro, o que acontece? O seu cérebro, ele entende que aquilo é muito importante, e quanto mais você faz uma coisa, mais fortalece aquela coisa. É como se você estivesse caminhando em uma floresta, sabe? E não tem caminho ainda por aquela floresta. E quando você começa a passar repetidamente por aquele caminho, aquela estrada ali, ela vai se abrir, ela vai formar um caminho e vai ficar muito mais fácil de você transitar, certo? Por aquele caminho. É basicamente isso que acontece com o seu cérebro quando você coloca pensamentos negativos dentro da sua cabeça. Quando você começa a acreditar nessas frases e você acredita tanto que você fica ruminando, que você fica pensando, que você fica alimentando o dia todo, a semana toda e até o mês todo. E aí quando você percebe, aquilo já virou um hábito de pensar negativo sobre você.
Então, a neurociência mostra que quanto mais repetimos determinados pensamentos, mais forte ele fica, e aí cria um caminho neural. Então, se você tem o hábito de pensar coisas negativas, redireciona o seu pensamento para tudo aquilo que é bom, para tudo aquilo que é agradável, para tudo aquilo que vai te trazer esperança, porque é isso que a Bíblia nos ensina lá em Filipenses 4:8. Nos ensina que nós precisamos redirecionar o nosso pensamento àquilo que é bom, àquilo que é agradável, àquilo que nos traz esperança. Faça isso. A partir de agora, quando você estiver alimentando pensamentos negativos, pare e pense. Isso está contribuindo para mim? Está contribuindo para o meu propósito? Está contribuindo para o meu futuro? Ou está apenas me machucando? Se a resposta for, está apenas te machucando, redirecione o seu pensamento para outra coisa. No início, não vai ser fácil. Você vai ter que ter esse foco de ficar redirecionando o seu pensamento para coisas positivas. Mas, da mesma forma que criou caminhos neural ali para que essa forma de você pensar fosse forte o suficiente de redirecionar automaticamente, vai acontecer também quando você começar a alimentar coisas positivas em você, no seu cérebro. Vai criar caminhos fortes, caminhos sustentáveis, caminhos muito bons para que você consiga aí redirecionar os seus pensamentos também para coisas positivas. Então, se você começou a perceber que está ruminando, que está alimentando pensamentos negativos, faça essas perguntas e comece a viver uma vida extraordinária, porque é isso que acontece quando a gente começa a pensar coisas positivas. A terceira coisa que eu parei de fazer literalmente foi deixar vários botões soneca. E eu sei que você possui aí vários botões soneca no seu celular. O que acontece? Quando estamos ali dormindo e o celular desperta, o nosso cérebro ele já acordou. E aí quando a gente vai e aperta o botão soneca, né? Vou dormir mais 5 minutos. E depois vou dormir mais 5 minutos. E aí no terceiro, quinto alarme eu levanto. O que tá acontecendo? O seu cérebro, quando você desperta, já libera hormônios do cortisol. Esse hormônio, ele é muito conhecido pelo hormônio do estresse, mas ele tem uma fundamentação muito importante, ele é fundamental para o nosso despertar todas as manhãs. Quando você acorda e você aperta o botão soneca, um pequeno cortisol foi depositado em você. E aí você tem a sensação que dormiu. E aí você aperta o botão soneca novamente. Aí um pouco de cortisol também novamente liberado no seu corpo. Com tudo isso, você pensa que está dormindo, mas você já despertou, o seu cérebro já está ativo. E aí você fica nesse ciclo. E aí quando você vai acordar lá para o quinto alarme, você está cansada, sobrecarregada. E aí você começa já o dia procrastinando. Perceba que nenhum desses hábitos exige uma inteligência acima da média, mas exige que você tome decisões. Porque quando você toma uma decisão, você vai alimentar a sua mente da forma certa e a sua mente vai fazer com que você tenha comportamentos da forma certa. E esse comportamento vai te trazer resultados que você espera, o resultado que você merece. E hoje eu escolho uma tarefa de cada vez, ou seja, fazer uma tarefa de cada vez. Eu escolho direcionar os meus pensamentos quando ele está indo para o lado negativo. Eu redireciono ele novamente para o lado positivo. E também não coloco mais botão soneca, ou seja, quando o celular desperta, é hora de acordar. Assim eu treino o meu cérebro todos os dias a ter uma melhor versão de mim mesma. E são hábitos bem pequenos, mas esses hábitos eu te garanto que se você colocar, implementar e colocar em ação de verdade, você vai ver grandes mudanças na sua vida. Desde quando você levanta, quando o celular toca, desperta, você vai levantar e vai passar o dia pensando coisas positivas, vai fortalecer esse lado positivo aí de pensamentos positivos e fazer uma tarefa a cada vez, ou seja, terminando a tarefa, faço uma outra tarefa. E se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários, eu escolho treinar a minha mente, porque eu vou ler cada comentário com muito carinho e eu vou amar saber que esse vídeo fez sentido para você. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, porque aqui você vai aprender a desenvolver uma mente saudável, uma identidade firme e vou te ensinar a viver com propósito. Porque aqui em cada vídeo nós seguimos viagem juntos.
Até o próximo voo, tripulante. Que Deus te abençoe.